Quando nós temos um fio e quando passa por ele uma corrente elétrica, é gerado um campo magnético nas imediações desse fio, circulando este fio. Quando o fio for muito fino, o campo magnético gerado por essa corrente elétrica que vai circular esse fio muito fino é dado por esta expressão. Então, aqui, campo magnético B de D, ou seja, ele é uma função da distância entre... Que distância é essa, né? A distância entre o ponto onde se está querendo determinar o campo magnético e o fio. Então, a distância entre o fio e o ponto onde se quer saber o campo magnético. Ele é igual a μ0 vezes I0 dividido por 2π vezes D. D é essa distância que nós comentamos, né, a função dessa distância. E o μ0 é a permeabilidade do vácuo. Ele é dado por 1 dividido por ε0, que nós vimos já no início do curso, vezes c ao quadrado. C é a velocidade da luz no vácuo. Isso em unidades do Sistema Internacional dá 4π vezes 10 a menos 7 Henri por metro, ou, equivalentemente, Tesla vezes metro dividido por ampere. Está tudo no Sistema Internacional de Unidades. O campo magnético, ele é dado em unidade de Tesla, é o T maiúsculo. E esse versor auxiliar, que é o versor Φ, é de coordenadas polares. Então, se eu tenho um fio bem fino, eu tenho a corrente elétrica aqui para cima, esse seria o I0, a corrente elétrica. Como saber a direção e o sentido do campo magnético? Nós vamos utilizar o que é chamado de regra da mão direita. Então, na mão direita, a direção e sentido da corrente vão ser dadas pelo polegar. E a direção e sentido do campo magnético vão ser dados aqui pela circulação dos demais dedos da mão direita. Então, por exemplo, se eu tenho a corrente elétrica apontando aqui para cima, eu vou ter esta circulação. Ou seja, neste ponto, vejam que a mão aqui, os dedos, eles estão como se estivessem entrando no plano da lousa. Então, aqui eu teria... A gente representa assim quando o vetor está entrando, né? Como se fosse a parte posterior de uma flecha. Então, aqui eu teria o campo magnético, neste ponto, né? Então, ele estaria circulando. Na hora que sair desse outro lado, ele estaria saindo do plano da lousa, eu teria a pontinha da flecha. Esse daqui, campo magnético. Se a corrente estivesse para baixo, eu teria o inverso, vejam só. Nós temos aqui a corrente elétrica apontando para baixo, então neste ponto ela estaria entrando, então seria esta bolinha, né, com um X, e aqui ela estaria saindo, então seria sentido oposto, justamente porque a corrente está no sentido oposto. Então, recapitulando, nós temos a expressão aqui para o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que circula um fio muito fino, que é dada em Tesla. Nós vamos utilizar a permeabilidade do vácuo, esse número é uma constante, não vai ser mudado. E para saber direção e sentido do campo magnético, nós vamos utilizar a regra da mão direita, em que o polegar aponta para a corrente e os demais dedos circulando aqui mostram o nosso campo magnético. Vendo de um outro ângulo, agora eu vou ver aqui, olhar de cima.
Então, olhando de cima, eu tenho o fio e tenho a corrente elétrica aqui saindo do fio, né, do plano da lousa. Então, aqui eu teria I0, essa corrente elétrica. Então, eu teria, nesse caso, vejam só, se a corrente está saindo, eu tenho a circulação do campo magnético, então, no sentido anti-horário. Então, aqui eu teria o campo magnético no sentido anti-horário. Se eu estiver olhando o fio aqui de cima, novamente, e a corrente elétrica estiver para baixo, então teríamos corrente elétrica aqui para baixo. Vou colocar aqui como vetor, tá? Tem direção e sentido. Então, aqui seria saindo do plano da lousa, aqui entrando no plano da lousa. Se está entrando, vamos lá, polegar no sentido e na direção da corrente elétrica. Então, ele estaria entrando no plano da lousa. Então, nós teríamos aqui, olha só, com os outros dedos, a gente faz a circulação do campo magnético. Então, ele estaria aqui no sentido horário. Certo? É a mesma representação que nós temos aqui, ó. Esta é a mesma representação aqui, só olhando por um ângulo diferente.